Olá, meu nome é Eduardo, eu sou acadêmica do 5º ano de enfermagem e vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Assistência de enfermagem na atenção primária à fibrose cística em lactante, um relato de caso. Para iniciarmos, a fibrose cística é uma doença rara, multissistêmica e autossômica, que antigamente os pacientes dificilmente chegavam à maioridade devido às complicações e sintomas que ela desencadeia. Ela é compreendida então como uma doença que não tem cura, e ela acomete o braço longo do cromossomo 7, que é responsável pela condutância transmembrana. O meu paciente, então, 3 meses, sexo masculino, 3 meses e 11 dias de vida, nascido pré-termo devido a uma ruptura da membrana amniótica com presença de mecônio e sofrimento fetal. A mãe relatou que durante o procedimento não teve intercorrências, porém, o mesmo precisou passar por 3 cirurgias intestinais devido a uma formação nos primeiros 45 dias de vida e estava sem evacuar há 12 horas. A fibrose cística, então, como eu havia comentado, é uma doença que acomete o braço longo do cromossomo 7, do qual há uma alteração nos canais de sódio, no qual o influxo de sódio e água para dentro da célula é maior, ocorrendo, então, uma eletronegatividade celular, acarretando então no aumento de muco dentro das cavidades dos órgãos. Por isso, os variados sinais e sintomas que esses pacientes apresentam. Os sinais e sintomas que mais acometem então os pacientes são a tosse crônica, a esteatorreia, vários sintomas pulmonares devido ao acúmulo de muco, como a pneumonia, por exemplo. Além desses pacientes poderem ter o íleo meconial, que é uma obstrução intestinal também, que é bastante presente nessa patologia, entre outros sinais e sintomas, como, por exemplo, o baixo ganho de peso, porque esses pacientes não absorvem as proteínas da forma que deveria. O diagnóstico desta patologia, então, ele pode ser realizado, pode ser clínico ou laboratorial. Porém, normalmente são associados os dois. O diagnóstico laboratorial consiste e inicia-se no algoritmo da triagem neonatal com o teste do pezinho, no qual são realizadas 2 dosagens. Se essas 2 dosagens derem alterado para o marcador de fibrose cística, é realizado então o teste do suor, que é o exame específico para essa patologia. Caso esse teste dê o resultado alterado, então confirma-se o diagnóstico. O diagnóstico clínico ele consiste, então, nos achados de anamnese e exame físico do paciente, em associação também com os exames laboratoriais. O tratamento consiste em amenizar os sinais e sintomas que os pacientes têm, né? E ele consiste, então, no uso de broncodilatadores, fluidificantes, antibióticos, devido aos sintomas pulmonares que esses pacientes desenvolvem, além do tratamento também ser realizado com o acompanhamento nutricional com o nutricionista, devido ao baixo ganho de peso que esses pacientes têm, além de ser realizado também acompanhamento com o fisioterapeuta, devido aos sinais e sintomas pulmonares, no qual são ensinados então exercícios de respiração, além de quando os pacientes são crianças, serem ensinados, então, os brinquedos terapêuticos, que são chamados, para o desenvolvimento de uma melhora na respiração. A fibrose cística, então, ela não tem cura, e os pacientes que são acometidos por essa patologia devem ter uma adesão certa ao tratamento, tanto dos pacientes quanto dos familiares, para que a melhora dessa patologia seja ocasionada. Os pacientes que têm essa doença, então, eles vão ter um contato constante com as unidades de saúde e devem ser tratados de maneira adequada para que os sinais e sintomas sejam reduzidos e que esse paciente tenha uma sobrevida adequada. Muito obrigada!